Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa explanação sobre os 3 capítulos acerca de planejamento que estão no livro Introdução à Administração, do Maximiano. Os capítulos fazem parte da segunda parte do livro, quando ele vai se ater sobre as diversas dimensões que compõem o que estamos entendendo como planejamento dentro das organizações, e teremos 3 capítulos em que ele vai pensar o planejamento a partir da sua dimensão processual. Depois ele vai ter um capítulo específico sobre planejamento estratégico e um terceiro capítulo sobre o planejamento operacional. Percebam que não tem um capítulo específico sobre o planejamento tático, porque, como nós vimos no vídeo anterior, o planejamento tático ele acaba sendo, de certa forma, ele acaba tendo uma natureza de operacional se comparado ao planejamento estratégico, mas também ele tem uma dimensão estratégica se ele é colocado em comparação ao planejamento operacional. Neste vídeo aqui, nós vamos falar um pouco sobre o primeiro capítulo, o primeiro texto, que é o processo de planejamento. Lembrando que este conteúdo ele também dialoga com o conteúdo do tópico 1, que foi o capítulo Planejamento, retirado do livro Fundamentos de Administração à Busca do Essencial. Ok? Então, são capítulos que vão dialogar e, em diversos momentos, retomar as questões que foram apresentadas no texto anterior. Optamos por isso para que a gente tenha um embasamento teórico, conceitual sobre o planejamento que nos permita sair do senso comum que, em alguns momentos, caracteriza determinados trabalhos que a gente vê acerca de planejamento. Então, a gente está buscando aqui um aporte teórico, um aporte conceitual, para que a gente tenha uma compreensão um pouco mais refinada sobre não somente as características de planejamento, como também das diversas partes que o compõem e, particularmente, das ferramentas utilizadas para a elaboração do plano de ação, que acaba sendo a materialização do planejamento, como nós já vimos no texto anterior. Então, eu vou compartilhar aqui o texto para que a gente possa fazer uma leitura rápida conjunta. Lembrando que nós eu vou apontar algumas questões, mas essa nossa passagem conjunta pelo texto não significa que vocês não devam ler com atenção depois, revendo alguns aspectos que eu, porventura, apontar, e também visitando o texto naquilo que eu não me deter aqui nos nossos vídeos. Tá? Então, pensar o planejamento enquanto processo, objetivos do capítulo é entender o processo de planejamento, dito de outra forma, entender o planejamento como um processo e não como algo em si que se esgota, pensarmos a composição do plano, os componentes de um plano e as principais técnicas para o estudo do futuro. Então, em termos de definição de planejamento, pensar o planejamento como uma ferramenta para administrar as relações com o futuro,
é uma aplicação específica do processo de tomada de decisões. As decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro ou que serão colocadas em práticas no futuro são decisões de planejamento. Então, percebam que planejar tem a ver diretamente com uma situação ainda não existente. O planejamento, ele não só pretende criar os meios e a trajetória para se chegar a uma situação desejada no futuro, mas também se coloca como uma aplicação específica do processo de tomada de decisões. Obviamente, não há definição singular de planejamento, mas ele coloca aqui duas delas: definir objetivos ou resultados a serem alcançados, bem como os meios para realizá-los. Volto a salientar que não se faz planejamento sem que se tenha clareza dos objetivos ou resultados a serem alcançados. Os objetivos são a mola propulsora de toda a ação de planejamento. No entanto, perceba que não é imprescindível somente a definição de objetivos. É preciso clareza sobre os meios para realizá-los. Porque se não houver meios para atingir determinados objetivos, esses objetivos, pelo menos em determinado momento, eles podem ser inexequíveis. E uma outra questão também conceitual: imaginar uma situação futura e trabalhar para construí-la. A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. Dando prosseguimento, eles chamam a atenção de que o planejamento também é uma questão de atitude, e planejar é o resultado de atitudes favoráveis à mudança. Percebam que, se não houver mudança, pouca necessidade de planejamento haverá. Isto não significa que, se o objetivo é inibir determinadas mudanças, pode ser que haja a necessidade de se planejar a não mudança, né? Isso é uma questão interessante, que muitas vezes é uma estratégia das organizações não crescerem, não terem a intenção de se expandirem, e aí, com isso, você tem isso como uma estratégia, e necessariamente você também tem que planejar determinada situação futura, mesmo que essa situação futura seja a não mudança radical em relação ao presente, né? E aí ele coloca aqui que as empresas e outros tipos de organizações transformam-se para crescer e sobreviver, ou desaparecem. Tudo depende de sua capacidade de lidar com a mudança. Mesmo que, volto a dizer, a estratégia seja adequar-se aos novos tempos sem expandir muito os negócios, tá? Sempre que nós temos qualquer perspectiva de mudança, nós temos atitudes que podem ser proativas ou reativas. Ou seja, o plano decorrente de um planejamento, ele estará sujeito a forças proativas ou forças reativas. Qual é mais importante para a organização? Eu digo as duas. Eu digo não, os autores dizem as duas aqui pelo equilíbrio de forças. Porque a atitude proativa, se a atitude proativa ela é representada pelas forças que desejam e impulsionam as mudanças na organização, a atitude reativa é representada pelas forças que desejam e preservam a estabilidade, a manutenção do status quo. Ora, uma empresa, uma organização, uma instituição que perdura no decorrer do tempo, ela é o tempo todo um equilíbrio de forças de atitudes proativas com atitudes reativas.
Em todas as organizações, os dois tipos de forças estão presentes e são necessárias. A atitude proativa é importante para o crescimento e a mudança. A atitude reativa é importante para manter a estabilidade e impedir as mudanças abruptas e desnecessárias. Uma organização, uma instituição, ela é sempre a resultante, ela é sempre o produto da permanência de determinadas características e da mudança constante para que ela sobreviva. Isso só é possível pelo equilíbrio de forças entre o tradicional e o novo, né? O processo de planejamento. O processo de planejar é uma operação mental que pode ser individual ou colaborativa e que funciona como um sistema com 3 subprocessos ou etapas que ele menciona aqui no texto e põe nessa figura aqui, que dá uma ideia clara do processo sistemático de planejamento. O primeiro ponto, a primeira etapa, que seria a fase do levantamento ou produção de informações. Depois, em seguida, a etapa de análise dessas informações. E, por fim, a etapa de preparação de um plano ou de planos. Ora, e aí ele vai colocar aqui, logo em seguida, uma reflexão, ele vai desenvolver cada um desses tópicos, desses pontos aqui. O processo de levantamento ou produção de informações nos traz aí elementos para que nós possamos coletar informações sobre uma situação presente, passada ou futura. Essas informações mostram necessidades, ameaças, oportunidades, decisões a serem implementadas ou uma condição com a qual você, como administrador, quer ou deve lidar. Então, por exemplo, o que nós vamos ver no tópico seguinte, que é a matriz SWOT, está nessa dimensão aqui, tanto na 1 quanto na 2. Da mesma forma como um diagnóstico situacional também está aqui. Ora, eu só posso tentar colher informações se eu tiver clareza do que eu preciso, do que eu pretendo com tais informações. E, para isso, eu tenho que ter clareza sobre qual é o meu objetivo, o que eu estou antevendo, onde eu quero chegar ao ter a coleta de tais informações e analisar essas informações, para que elas realmente possam ser instrumentais para que eu tome decisões e elabore um plano que será a resultante do processo de planejamento. Ok? No âmbito da análise de informações, chamo a atenção para que ele coloque aqui que a informação precisa ser analisada, classificada, comparada, avaliada, ordenada e interpretada para que se possam tomar decisões. Se eu não trabalhar as informações que eu coletar, essas informações elas serão mais dados do que propriamente informações. Elas não servirão para que eu tenha, a partir delas, condições de fazer uma análise situacional e venha tomar decisões posteriores. Então, toda informação precisa ser analisada, ou seja, classificada, comparada, avaliada, ordenada e interpretada, para que se possam tomar decisões. É a etapa de análise e interpretação das informações que dá a base e as justificativas para a elaboração do plano. A análise produz outras informações, como, por exemplo, descrição da situação presente e da situação desejada, identificação das alternativas para lidar com a situação, avaliação das alternativas e escolha de cursos de ação
objetivos e recursos para colocá-los em prática. Então, veja bem, a coleta de informações não é algo em si. A coleta de informações, ela pressupõe que essas informações serão a ponta de lança para que eu possa ter critérios mais sustentáveis para analisar a situação e que a tomada de decisões ela será precedida de um conhecimento mais aprofundado da realidade concreta no qual eu ou a organização estamos submetidos. Tá? E no terceiro ponto, tomada de decisões, que acaba sendo a elaboração dos planos. Quando a gente elabora um plano, a gente está indo para a tomada de decisões. E aí ele retoma o conceito que também já foi visto lá no tópico 1, que é o conceito de plano. Um plano é o registro das decisões resultantes da análise das informações sobre a situação. É um guia para a ação no futuro. O plano estabelece qual situação deverá ser alcançada, o que precisa ser feito para alcançá-la e os recursos que serão aplicados neste esforço. Desculpe, retomando aqui. O plano estabelece qual situação deverá ser alcançada, o que precisa ser feito para alcançá-la e os recursos que serão aplicados. Então, vocês vejam que esse parágrafo ele condensa em um único parágrafo uma dimensão conceitual que traz a complexidade ou todo um aparato de objetivos, de procedimentos, de dados, de informações que precisarão estar no plano. Né? Então, a situação definida, o que se pretende alcançar, o que eu preciso fazer para alcançar essa situação, que recursos serão necessários e serão aplicados para que este esforço seja bem sucedido. Os planos também devem incluir uma previsão dos meios de controle da ação e do consumo dos recursos, para assegurar a realização dos objetivos. Então, nesse ponto aqui, com este único parágrafo, eu até retomo o texto anterior, quando no nosso livro Fundamentos de Administração, os autores nos trazem as dimensões do plano e para dialogar com este parágrafo que nós acabamos de ver, eu até retomo aqui para refrescar a memória. As dimensões do planejamento e o plano. O que deve conter um plano? Contextos, justificativas, diagnósticos ou premissas, que, de certa forma, está aqui. A situação. Né? 2, objetivos e metas. 3, atividades e produtos. 4, prazos. 5, os responsáveis. 6, recursos. 7, formas de avaliação e monitoramento. E 8, os momentos de revisão formal do plano. Tá? Então, percebam que os dois textos estão dialogando e estão convergindo nessa perspectiva conceitual do que nós estamos chamando de plano de ação como decorrência de um processo de planejamento. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque o plano acaba sendo a fase de registro do processo de planejamento. Ele acaba sendo o produto que você terá que apresentar para a diretoria, para os subordinados, na perspectiva de entendimento de que você é um gestor que está trabalhando na elaboração de um plano na perspectiva do planejamento. Ok?
No terreno de objetivos e metas, também retomamos aqui o texto anterior. Objetivos são os resultados desejados que orientam o intelecto e a ação. São os resultados desejados. São fins, propósitos, intenções ou estados futuros que as pessoas e as organizações pretendem alcançar por meio da aplicação de esforços e recursos. Embora nem sempre estejam explícitos, os objetivos são a parte mais importante dos planos. Se a gente não tiver objetivos, inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo, no caso de você fazer uma monografia, um TCC, um trabalho de pesquisa, qualquer que seja, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma pesquisa de iniciação científica, uma monografia de um curso de especialização, se você não tiver clareza de quais são os objetivos e numa dinâmica, mesmo que seja mais geral, qual é o seu objetivo geral com aquele trabalho, fica difícil você ter qualquer perspectiva de sucesso se você não tiver clareza de qual é o seu objetivo na perspectiva de orientação do intelecto, dos propósitos e intenções ou estados futuros que você deseja. Não é isso? Os objetivos regularmente desdobram-se em outros objetivos, que podem ser numa linguagem aí de metodologia de pesquisa, você pode ter um objetivo geral que se desdobram em outros objetivos que podem ser objetivos mais específicos. Ora, para você chegar ao objetivo geral, você precisa realizar os objetivos específicos sucessivamente, né? Uma sucessão de objetivos interligados forma uma cadeia de meios e fins. Cadeia de meios e fins é uma sucessão de objetivos interligados. Ora, também já dizemos e vamos reafirmar que não basta somente ter objetivos. Temos que ter clareza dos meios de realização. Para realizar objetivos, é preciso definir um ou mais cursos de ação, executar atividades e empregar recursos. Um plano deve conter uma definição dos cursos de ação, das atividades operacionais e dos recursos necessários para realizar os objetivos. Os cursos de ação, como o próprio nome diz, definem o caminho a seguir e, em certos casos, também são chamados de estratégias. Então, as estratégias, elas acabam sendo uma forma de cursos de ação que acaba por nos levar à definição de um caminho que será seguido. Então, se eu tenho, mais adiante, vai ter quando no próximo capítulo, que a gente vai falar sobre planejamento estratégico, ele vai até colocar um gráfico que nos mostra que entre a situação desejada, entre a situação atual e a situação desejada, eu tenho um caminho a seguir. Este caminho, ele é a estratégia, né? Os meios de controle. Os meios de controle são informações para avaliar até que ponto os objetivos estão sendo atingidos e os cursos de ação escolhidos são apropriados. Também apareceu no outro texto. Eu tenho que ter clareza no meu plano de ação de quais serão os instrumentos dos quais eu vou me valer para, no decorrer da implantação do plano, eu perceber se os meus objetivos com o plano estão sendo alcançados. E se não estiverem sendo, quais serão as novas rotas, quais serão as novas estratégias que eu utilizarei para retomar os objetivos aos quais eu me propus. Tá?
Então, o meio de controle ele acaba sendo um mecanismo de avaliação para que eu possa perceber se a implantação do plano está me levando realmente aos objetivos pretendidos. Também já vimos isso no texto anterior. Um plano pode ser plano temporário, quanto pode ser plano permanente. No caso de planos temporários, que também são chamados de plano de finalidade singular, estes planos eles extinguem-se quando os objetivos são realizados. Dá uma olhadinha lá no texto anterior, que isso está até mais desenvolvido do que aqui. E os planos permanentes? Os planos permanentes são as decisões programadas, usadas em situações pré-definidas. Políticas, procedimentos e certos tipos de objetivos são planos permanentes. E aí ele vai, dentro do tópico planos permanentes, desenvolver o conceito de políticas e de procedimentos. Lembrando que política é sinônimo de diretriz. Uma política ou diretriz é uma orientação genérica que define em linhas gerais o curso de ação a ser seguido quando determinado tipo de problema se apresenta. A política orienta o processo de tomar decisões, deixando aos gerentes a seleção dos detalhes. Lembro a vocês das discussões que nós tivemos no âmbito da UFRJ, quando eu estava à frente da estruturação da antiga Superintendência Geral de Políticas Estudantis, que acabou dando nome à atual Pró-Reitoria de Políticas Estudantis. Não chamamos de assistência estudantil porque entendemos que estávamos mais na dimensão do traçar uma política, e as ações decorrentes da política, como, por exemplo, a assistência estudantil, as ações de assistência estudantil, estariam contidas numa dimensão maior, que seria uma política estudantil para a universidade, né? Então, daí vem a opção pela denominação política. Veja que tem um entendimento conceitual na designação de uma estrutura da própria universidade, né? Uma vez que eu tenho clareza de quais são as políticas, aí eu estabeleço procedimentos. Então, se a política é algo lá no geral, o procedimento já é algo mais no específico. Procedimentos também são chamados de rotinas ou normas, são descrições detalhadas de sequências de atividades que devem ser realizadas para que um objetivo possa ser cumprido. Os procedimentos procuram reduzir ao mínimo as possibilidades de erro e, para isso, definem com precisão o comportamento a ser seguido. Ao contrário das políticas, os procedimentos não deixam nenhuma margem de autonomia para os tomadores de decisão. O ruim é quando os procedimentos são tão arraigados que eles entram numa dimensão reprodutiva e muitas vezes as pessoas ficam reféns de procedimentos sem terem sequer clareza se há uma política que define a existência de tais procedimentos, né? Os procedimentos padronizam a conduta das pessoas, uniformizando o processo de tomar decisões para resolver determinados tipos de problemas. Então, aí convido a vocês a pensarem de forma mais detalhada sobre a dimensão de políticas e procedimentos no fazer profissional de cada um, né? Dando continuidade, ele entra aqui no tópico técnicas para estudar o futuro. E aí ele vai dizer que nós temos perspectivas de técnicas para estudar um futuro que está mais para a certeza ou técnicas que levam
a um futuro caracterizado pela incerteza. No caso de futuro que são muito movidos pela certeza, e aqui ele vai dar vários exemplos, não vou me ater muito, mas chamo a atenção para a análise de séries temporais. No caso de análise de séries temporais, obviamente, pela própria designação, eu tenho aí um estudo de dados ao longo de determinados períodos. Por exemplo, se eu for fazer um levantamento para a questão do preenchimento de vagas na universidade no momento em que eu tenho um envelhecimento da população. Ora, se eu tenho um envelhecimento da população, muito provavelmente, se esse envelhecimento for acompanhado de uma baixa taxa de natalidade, eu poderei ter um futuro muito certo de que eu terei que ter novos modelos para preenchimento das vagas nas universidades, se eu terei, em uma geração, por exemplo, em uma década, 2 décadas, uma diminuição radical do número de jovens. E aí, obviamente, eu posso traçar um plano para transformação, por exemplo, dos processos de acesso, tendo como premissa um futuro certo, que é um futuro que vai me levar a uma diminuição do número de jovens. E aí eu posso partir para uma análise de séries temporais, em que eu vou perceber como, ao longo do tempo, cada transformação vai se dando e, obviamente, a partir da análise pretérita de tempos e de experiências passadas, eu programar alguma perspectiva de futuro, né? As projeções, já a projeção derivada, elas são estudos que procuram identificar associações entre o comportamento de 2 variáveis. E aí ele dá exemplo. Pode-se estudar a relação entre a construção de casas e a venda de mobiliário. Numa projeção derivada, trazendo para o caso da universidade, eu posso identificar a associação entre as taxas de permanência na universidade e o perfil socioeconômico dos estudantes na universidade. Se eu tenho a alteração de eu posso ter uma projeção derivada a partir da observação do que acontecerá na outra variável, né? E isso também nos leva a uma outra dimensão, que é a relação de causa e efeito. O estudo das relações de causa e efeito procuram determinar o que provoca determinados acontecimentos e a existência de possíveis leis de comportamento ou regularidade. De novo, trazendo a universidade como exemplo. Se eu tenho uma ampliação de uma política de permanência do estudante, que seja acompanhada de um aumento, por exemplo, das ações de assistência estudantil, o aumento das ações de assistência estudantil podem ter como efeito o aumento da permanência na universidade. Pode ter, não estou afirmando que por si tem, né? E uma outra ferramenta, que são as pesquisas de opinião e atitudes. As pesquisas de opinião e atitudes são úteis para a compreensão das tendências no presente e também para fazer projeções. O tempo todo nas nossas eleições nós temos pesquisas de opinião que levam muitas vezes a determinados dados estatísticos que refletem e que antecipam um resultado futuro, ok? No âmbito do lidar com a incerteza, ele traz 2 modelos aqui. Obviamente, lidando com a incerteza é quando o futuro é desconhecido e não é uma projeção do presente. Ele traz aqui o método Delphos, ou o método Delphi, do inglês,
O método Delfos usa o nome do antigo oráculo grego ao qual se recorria para pedir conselhos sobre o futuro. É uma forma de pesquisa de opiniões focalizada num assunto específico, em que se fazem perguntas a um grupo de especialistas, em geral por meio de questionários. A pesquisa é feita em várias rodadas, sendo que a cada rodada os especialistas são informados sobre os resultados da rodada anterior. Este procedimento de informar os resultados anteriores pressupõe que o conhecimento da opinião dos colegas ajuda a aprimorar o grau de acerto das projeções. Tem uma questão importante. Numa pesquisa do método Delfos, os resultados das opiniões são divulgados, mas os participantes não são explicitados, ou seja, aqueles que participam e emitem opiniões não são identificados, porque a perspectiva é justamente que as diversas rodadas de opiniões façam com que a reflexão sobre as opiniões e não sobre quem emite as opiniões sejam a perspectiva de uma homogeneização das opiniões. Então, são feitas várias rodadas no sentido de que haja, ao longo das próprias rodadas, a possibilidade de uma homogeneização ou de uma convergência nas diversas questões ou nas diversas opiniões sobre uma situação futura. E a construção de cenários, sugiro que você dê uma olhadinha também no YouTube, joga aí método Delphi e método Delfos, tem alguns vídeos aí também bastante didáticos para você aprofundar um pouquinho mais a própria técnica e, quem sabe, aí até poder fazer em algum momento uma pesquisa que venha a utilizar essa ferramenta, tá bom? No que se refere à construção de cenários, é muito simples pensar na construção de cenários. O tempo todo nós somos movidos pelas perguntas do tipo e se? No e se, eu jogo aí a perspectiva de se pensar sobre a construção de cenários. Dando continuidade ao texto, níveis de planejamento organizacional, ele vai retomar o que nós já vimos lá no tópico anterior, que são os níveis estratégico, tático, que ele chama aqui de funcionais, e operacionais. Então, só para revisar, sem entrarmos muito na repetição, lembrando que o planejamento estratégico é o processo de definir a missão ou negócio e os objetivos da organização, considerando as ameaças e oportunidades do ambiente e outros fatores. Então, veja bem que a dimensão estratégica ela está diretamente ligada à missão ou negócio. Lembrando que a missão é a razão de ser da organização. Então, o planejamento estratégico está numa dimensão macro e não está olhando para dentro, está olhando para fora. Vocês vão ver na matriz SWOT que ameaças e oportunidades são as duas variáveis externas. Tá? Os planos estratégicos estabelecem os produtos e serviços que a organização pretende oferecer. E a responsabilidade pela definição dos planos estratégicos é da alta administração, em geral, com a participação de funcionários de outros níveis neste processo. Na dimensão dos planos funcionais, ou também chamado de táticos, né? Também chamados de estratégias ou planos administrativos, departamentais ou táticos, são elaborados para possibilitar a realização dos planos estratégicos. Os planos funcionais ou táticos abrangem áreas de atividades especializadas da empresa,
os departamentos de marketing, operações, recursos humanos, finanças, novos produtos, e são de responsabilidade dos gerentes dessas áreas, que também podem ser auxiliados por unidades especializadas, que configuram, por suas vezes, a dimensão operacional. O planejamento operacional é o processo de definir meios. Veja bem, a palavra meios aparece no planejamento operacional e não nos outros. Então, definir meios para a realização de objetivos, como atividades e recursos. Os planos operacionais, também chamados de estratégias operacionais, especificam atividades e recursos que são necessários para a realização de qualquer espécie de objetivos. Embora os planos operacionais sejam mais característicos da base da pirâmide organizacional, como nós já vimos no tópico anterior, sempre há um conteúdo operacional em qualquer tipo de plano. Bom, e aí temos logo em seguida um estudo de caso que fica aí livre para os que eventualmente queiram depois ler e desenvolver aí alguma reflexão a partir das questões que são apresentadas. Com isso, a gente termina esse capítulo, também bastante conceitual, do processo de planejamento. E no próximo vídeo, ainda neste mesmo tópico, no próximo vídeo, a gente vai pensar um pouco e vai acompanhar a leitura juntos do capítulo Planejamento Estratégico. Tá legal? Então, repito a importância de que vocês revisitem o texto e não fiquem somente no vídeo. Bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo e no próximo capítulo. Tá bom? Tchau, tchau.